Bem-vindo ao Destilado Literário. Nesta playlist, cada livro é uma janela aberta para mundos que falam ao coração. E agora iniciamos uma jornada especial. Vamos percorrer, passo a passo, todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Aqui, cada história será narrada de forma simples e envolvente, como se fosse contada à beira da fogueira, para que todos possam entender e sentir. Não importa se você já conhece as Escrituras ou se está ouvindo pela primeira vez, cada episódio será um mergulho em narrativas que atravessam o tempo, cheias de fé, reflexão e humanidade. Prepare-se para caminhar junto nessa viagem literária e espiritual. Porque a Bíblia, antes de ser apenas um livro sagrado, é também uma grande história sobre começos, quedas, recomeços e promessas. E é isso que vamos destilar aqui. Vamos dar início ao destilado de hoje. Livro de Gênesis. No começo de tudo não havia nada, o mundo era vazio, silencioso, escuro. Então uma voz rompeu o silêncio: haja luz, e a luz apareceu. Assim começa o livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia. Mas ele não é apenas uma coleção de histórias antigas. É como se fosse uma janela aberta para entender o coração humano, suas buscas, erros e esperanças. Hoje vamos caminhar juntos por essas páginas, não como estudiosos frios, mas como quem escuta uma história viva que continua a falar até hoje. Deus criou o mundo em etapas, com calma e beleza. Primeiro separou luz e trevas, depois firmou o céu, fez as águas e a terra seca. Revestiu a terra de plantas e árvores, criou o sol, a lua, as estrelas. Depois encheu mares de peixes, céus de aves e a terra de animais. Por fim moldou o ser humano, homem e mulher, para cuidar da criação e caminhar em amizade com ele. No sétimo dia descansou, mostrando que até o tempo de pausa é sagrado. No centro dessa criação estava o Jardim do Éden, um lugar de paz, abundância e harmonia. Adão e Eva viviam em liberdade, mas havia um limite, uma árvore cujo fruto não deveriam tocar. Quando a serpente os convenceu a desobedecer, não foi apenas um fruto que comeram, foi a confiança que se quebrou. Eles sentiram vergonha e medo. E ainda assim, mesmo após a queda, Deus os vestiu com roupas, sinal de que o cuidado divino nunca deixou de existir. A partir daí a história da humanidade é marcada por escolhas. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, nos lembram disso. Abel ofereceu o seu melhor a Deus, mas Caim deixou a inveja crescer dentro de si. Essa inveja se transformou em tragédia. Mesmo assim, a narrativa nos mostra que Deus continua dialogando, advertindo, oferecendo uma chance de retorno. É uma lição sobre responsabilidade e sobre a necessidade de vigiar nosso coração. Com o tempo, a violência tomou conta do mundo, a maldade se espalhou. Então surge Noé, um homem que decidiu andar em retidão mesmo em meio ao caos. Deus pediu que construísse uma arca enorme, e Noé acreditou. Enquanto muitos zombavam dele, Noé trabalhou em silêncio. Veio o dilúvio, a arca flutuou sobre as águas. E quando tudo se acalmou, uma pomba trouxe no bico um ramo verde, sinal de vida nova. Deus colocou o arco-íris no céu como promessa de esperança. Mas o orgulho humano não demora a reaparecer. Em Babel, homens e mulheres quiseram construir uma torre que tocasse o céu, não buscavam comunhão, mas fama. O resultado foi confusão, suas línguas se dividiram e já não conseguiam se entender. Babel nos lembra que quando o orgulho domina, perdemos a verdadeira união. A partir daqui, a narrativa muda de escala, deixa de falar da humanidade inteira e foca em uma família. Abraão já era idoso, sua esposa Sara também, e os dois tinham passado a vida inteira esperando por um filho. Deus chama Abraão e promete a ele uma terra e uma descendência que abençoaria todas as nações. Abraão parte sem saber para onde, sustentado apenas pela confiança. Essa confiança é provada muitas vezes. E apesar de suas fraquezas, Abraão descobre que fé não é nunca duvidar, mas seguir em frente mesmo com medo. O tempo passava, os cabelos ficavam brancos, e a promessa de Deus de uma descendência numerosa parecia cada vez mais distante. Sara, cansada de esperar, pensou em uma solução à sua maneira. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Um dia Sara disse a Abraão: "O Senhor não me deixou ter filhos. Tome Agar como esposa, talvez eu possa ter filhos por meio dela." Abraão aceitou a proposta. Agar engravidou, e de repente a casa se encheu de tensões.
A serva, agora grávida, passou a olhar para sua senhora com desdém, e Sara se sentiu diminuída, ferida e rejeitada. A convivência se tornou insuportável. Sara começou a tratar Agar com dureza, e a jovem, desesperada, fugiu para o deserto. Foi ali, sozinha e cansada, que Agar encontrou algo inesperado. Perto de uma fonte, um anjo do Senhor lhe apareceu. Ele a chamou pelo nome, como quem vê e reconhece. Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde vai? Ela contou sua dor. E o anjo lhe deu uma mensagem. Volte para sua senhora e confie, você terá um filho, dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Naquele instante Agar sentiu algo diferente, ela percebeu que não estava invisível, chamou Deus de El Roi, que significa o Deus que me vê. Porque mesmo no deserto, mesmo no abandono, ela havia sido vista e lembrada. Agar voltou, e mais tarde nasceu Ismael, filho de Abraão. Mas um dia, Deus falou com Abraão de novo e disse que a promessa não seria por meio de Ismael, mas por meio de Sara e do filho que ainda nasceria dela. Isso não anulava o amor de Abraão por Ismael, mas mudava o rumo da história. Imagine o peso dessas palavras para um pai que já havia se apegado tanto ao filho. O tempo corria. Um dia, Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, quando 3 visitantes apareceram. Ele não sabia exatamente quem eram, mas os recebeu com respeito, preparou comida, água e descanso, como manda a hospitalidade do deserto. Enquanto comiam, um deles olhou para Abraão e disse algo surpreendente. Onde está Sara, sua esposa? Abraão respondeu, está na tenda. E então veio a promessa. No próximo ano, quando eu voltar, Sara terá um filho. Lá dentro, Sara ouviu. Ela já estava velha, o corpo cansado, e aquilo parecia impossível. Ela não conteve uma risada silenciosa e pensou consigo mesma. Será que, já velha como sou, ainda terei prazer de ser mãe? Mas o Senhor respondeu como quem ouve até os pensamentos. Por que Sara riu? Existe algo impossível para Deus? No tempo certo, ela terá um filho. Sara, assustada, negou. Eu não ri. E o Senhor disse. Mas riu? Sim. Era como se Deus dissesse, eu conheço seu coração, até os sorrisos escondidos. E mesmo assim, a promessa vai se cumprir. O tempo passou, e exatamente como fora dito, Sara concebeu. Quando o menino nasceu, Abraão lhe deu o nome de Isaque, que significa ele ri. E Sara declarou, Deus me deu motivo para sorrir, e todos os que ouvirem esta história sorrirão comigo. ... Mas então veio um momento que ninguém poderia imaginar. Deus pediu a Abraão algo que parecia impossível de aceitar, oferecer Isaque em sacrifício. A ordem soava como um choque. Como poderia o mesmo Deus que prometeu vida pedir que essa vida fosse entregue? Ainda assim Abraão confiou. Na madrugada, acordou, preparou a lenha, pegou o fogo, levou Isaque consigo e partiu para a montanha indicada. O caminho foi longo, e a cada passo o coração de Abraão devia pesar mais. No meio da subida, Isaque perguntou, Pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com voz firme, respondeu, Deus proverá o cordeiro, meu filho. Chegaram ao topo. Abraão levantou o altar, colocou a lenha e preparou tudo. Quando chegou a hora mais difícil, estendeu a mão para cumprir o que lhe havia sido pedido. Foi nesse instante que uma voz o chamou do céu. Abraão! Não estenda a mão contra o menino, agora sei que você confia em mim, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele o tomou e o ofereceu no lugar de Isaque. E naquele lugar Abraão deu um nome especial, o Senhor proverá. Isaque, o filho da promessa, cresce e se casa com Rebeca. Dela nascem 2 irmãos gêmeos que vivem em conflito, desde o ventre já brigavam. Esaú nasceu primeiro, ruivo e peludo, e por isso tinha o direito de primogenitura, ou seja, a bênção especial do pai e a herança da família. Jacó veio logo depois, segurando o calcanhar do irmão, como se já mostrasse sua vontade de ultrapassá-lo. Esaú cresceu caçador, homem do campo,
forte e impulsivo. Jacó, ao contrário, era mais tranquilo, gostava de ficar entre as tendas. O pai, Isaque, preferia Esaú. A mãe, Rebeca, preferia Jacó. Esse favoritismo foi acendendo uma rivalidade que só aumentava. Um dia, Esaú voltou exausto da caça e encontrou Jacó cozinhando um ensopado vermelho. Com fome, pediu um pouco. Jacó, esperto, aproveitou o momento. Só se você me vender o seu direito de primogenitura. Esaú, dominado pela fome, respondeu: De que me serve esse direito se estou morrendo de cansaço? E assim, por um prato de lentilhas, Esaú desprezou algo precioso. Mas a tensão não parou aí. Já idoso e quase cego, Isaque quis abençoar Esaú antes de morrer. Rebeca, ouvindo isso, ajudou Jacó a enganar o pai. Vestiu o filho com roupas de Esaú, cobriu-lhe os braços com pele de cabra para parecer peludo. Isaque, confuso pelo toque e pela voz, acabou dando a bênção a Jacó. Quando Esaú descobriu, seu coração se encheu de ódio. Gritou de dor e jurou que mataria o irmão. Jacó teve que fugir para salvar a vida. Durante anos ficaram separados. Jacó construiu sua família, mas carregava a lembrança da culpa e do medo. Esaú, por sua vez, viveu com a ferida da traição. Até que, em certo momento, Jacó precisou voltar para sua terra. Sabia que teria de enfrentar o irmão. Na véspera do encontro, Jacó lutou com um anjo e recebeu um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. Era um sinal de transformação interior. No dia seguinte, quando finalmente encontrou Esaú, esperava vingança. Mas Esaú, surpreendentemente, correu, abraçou o irmão e chorou. O rancor se dissolveu em perdão. E então surge José, filho de Jacó. José era um dos filhos mais novos de Jacó e o preferido do pai. Jacó lhe deu uma túnica colorida, símbolo de carinho especial. Isso despertou inveja nos irmãos. Para piorar, José tinha sonhos em que parecia ser exaltado sobre eles, e não escondia o que sonhava. Movidos pelo ciúme, os irmãos planejaram sua morte, mas no fim o venderam como escravo a mercadores que iam para o Egito. Lá, José sofreu muito, trabalhou como servo, foi acusado injustamente e acabou preso. Mesmo assim, Deus estava com ele. José tinha o dom de interpretar sonhos. Na prisão, ajudou companheiros, e logo foi chamado pelo faraó, que havia tido sonhos estranhos com vacas gordas e magras. José explicou que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado e o colocou como governador do Egito. Quando a fome chegou, os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Após alguns encontros, testou o coração deles, até que não conseguiu mais conter as lágrimas. Revelou quem era, perdoou e abraçou a família. No fim, José disse uma frase que resume sua história: Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus transformou isso em bem, para salvar muitas vidas. O livro de Gênesis termina não com guerra, mas com reconciliação. Termina com uma família reunida no Egito, sustentada pela promessa de que Deus continua conduzindo a história. E talvez essa seja a maior mensagem: mesmo quando o ser humano erra, mesmo quando parece que tudo se perdeu, há sempre a possibilidade de recomeço. Gênesis não é apenas um livro sobre origens, é um livro sobre cuidado, sobre promessas e sobre a coragem de confiar. Livro de Êxodo. Imagine um povo inteiro marcado pela dor da escravidão, vivendo séculos de silêncio, clamando por libertação. O que pode nascer de uma terra de lágrimas? É justamente ali, no coração do sofrimento, que a história se abre como uma ferida, mas também como promessa. Vamos mergulhar em uma das passagens mais poderosas da Bíblia, a libertação dos hebreus do Egito, a saga de Moisés e o nascimento de um povo chamado a caminhar com Deus. No início, a dor da escravidão. Homens e mulheres construíam cidades para o faraó enquanto suas vozes eram abafadas pelo peso da opressão. No Egito, o povo hebreu crescia, e isso assustava o faraó. Temendo que os hebreus se tornassem fortes demais, ele ordenou uma medida cruel: que todos os meninos nascidos fossem mortos. Era uma sentença contra a vida, um decreto que parecia selar o futuro de um povo.
mas é sempre quando a escuridão parece mais densa que a luz encontra um jeito de brilhar. Uma mulher hebreia, ao dar à luz um menino, não se resignou ao destino imposto. Durante 3 meses, ela o escondeu em casa, embalando cada choro com medo, mas também com esperança. Quando já não era possível esconder mais a criança, ela tomou uma decisão desesperada e, ao mesmo tempo cheia de fé, preparou um pequeno cesto de junco, revestido de betume e piche para não afundar, e colocou o bebê dentro. Depois, levou-o até o rio Nilo e deixou que as águas o carregassem. Imagine essa cena, uma mãe colocando seu filho nos braços da correnteza confiando que a vida do menino estaria agora nas mãos de Deus. É um dos gestos mais fortes da Bíblia, porque fala do amor que protege mesmo quando precisa soltar. A irmã mais velha do bebê, Miriam, seguiu o cesto de longe, observando, ansiosa, o destino do irmão. O Nilo, que era símbolo da força e da riqueza do Egito, se transformava agora no caminho frágil de um recém-nascido. E então, o inesperado aconteceu. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que descia ao rio para se banhar. Ao abrir o pequeno berço de palha, ela viu o menino chorando. Tocada pela cena, a princesa egípcia não conseguiu cumprir a ordem do pai. Ao contrário, decidiu poupá-lo. Nesse instante, Miriam, corajosa, aproximou-se e sugeriu: "Queres que eu busque uma mulher hebreia para amamentar a criança?" A princesa concordou e, assim, sem saber, entregou o menino de volta à sua própria mãe, para que o amamentasse e cuidasse dele nos primeiros anos de vida. Mais tarde, a criança foi levada ao palácio e adotada pela filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Eu o tirei das águas." Essa história é muito mais do que um relato antigo. Ela é um retrato de como a vida resiste mesmo diante da morte decretada. É também um lembrete de que, muitas vezes, o milagre se esconde nos detalhes mais frágeis: um cesto de palha, uma mãe corajosa, uma irmã vigilante, uma princesa que decide ter compaixão. Moisés, o futuro libertador, começa sua jornada não com espada ou poder, mas como um bebê salvo pelas águas. A mensagem é clara: Deus escreve seus grandes planos a partir do improvável. Moisés cresceu entre colunas de mármore, educado na sabedoria dos egípcios, tratado como príncipe. Aos olhos de muitos, ele era apenas o filho da princesa, um herdeiro do luxo e do poder. Mas dentro de si, ele sabia que seu sangue era hebreu. Talvez sua própria mãe, que o amamentou nos primeiros anos, tivesse lhe contado sobre suas raízes. Talvez fosse a inquietação que sentia ao ver os escravos hebreus trabalhando sob o sol. O certo é que Moisés não podia apagar o chamado de sua origem. Um dia, já adulto, ele saiu para ver o trabalho pesado de seu povo. Caminhava entre os tijolos e os chicotes, observando o sofrimento estampado nos rostos. Foi então que presenciou uma cena brutal. Um egípcio espancava violentamente um hebreu. O coração de Moisés se inflamou. O sangue gritou dentro dele. Ele olhou de um lado, olhou do outro e, tomado pela ira, atacou o egípcio matando-o. Em seguida, enterrou o corpo na areia, tentando esconder o que havia feito. No dia seguinte voltou a sair, e desta vez encontrou 2 hebreus brigando entre si. Tentou intervir: "Por que feres teu irmão?" Mas um deles respondeu: "Quem te colocou como chefe ou juiz sobre nós? Acaso pensas em me matar como mataste o egípcio?" Nesse instante, Moisés percebeu que sua ação não estava mais escondida. O rumor correra, e em breve chegaria aos ouvidos do faraó. E assim aconteceu. O faraó soube do assassinato e procurou Moisés para matá-lo. Mas ele fugiu. Deixou para trás o palácio, a segurança, a identidade de príncipe. Correu para o deserto de Madiã, onde se tornaria estrangeiro, pastor e aprendiz do silêncio. Tudo parecia comum até que, de repente, o extraordinário rompeu a rotina. No meio do monte ele viu um arbusto em chamas. O fogo ardia forte, mas a planta não se consumia. Era como se a eternidade tivesse escolhido um pequeno pedaço da criação para se revelar. Moisés se aproximou, curioso. E foi nesse instante que ouviu a voz: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Aqui estou." Então veio a ordem: "Não te aproximes. Tira as sandálias de teus pés,
porque o lugar onde estás é terra santa. O deserto, seco e sem brilho, transformou-se em santuário. E a voz continuou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, tomado de temor, e ouviu o anúncio. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi seu clamor. Desci para libertá-lo. Vai, eu te envio ao Faraó para tirares o meu povo da escravidão. Moisés, assustado, tentou recuar. Quem sou eu para ir ao Faraó? Como libertar um povo inteiro? E a resposta veio firme, mas cheia de ternura: Eu estarei contigo. Moisés então perguntou: Mas se me perguntarem o nome do Deus que me envia, o que direi? E veio a revelação que ecoa até hoje: Eu sou aquele que sou. Assim dirás: O Eu sou me enviou a vós. Foi nessa cena que um homem cansado e exilado se tornou profeta, o improvável se transformou em mensageiro. A missão nasceu, não do poder humano, mas da presença divina que escolhe se manifestar no simples, um arbusto em fogo, um pastor hesitante. Depois de anos no deserto, Moisés retorna ao Egito já não como fugitivo, mas como mensageiro de Deus. Com a força do chamado da sarça ardente, ele enfrenta o Faraó e anuncia: Deixa o meu povo partir. Sua volta marca o início da batalha entre o poder humano e a vontade divina. Na noite decisiva, cada família hebreia imola um cordeiro e marca as portas com seu sangue. Enquanto o anjo da morte percorre o Egito, a vida é preservada naquelas casas. É a primeira Páscoa, sinal de libertação e memória que deveria ser celebrada por todas as gerações. Perseguidos pelo exército egípcio, os hebreus chegam diante do mar. Tudo parece perdido. Mas Moisés ergue o cajado e o vento abre caminho em meio às águas. O povo atravessa a pé enxuto, e os inimigos ficam para trás, uma cena que se tornou símbolo eterno de vitória e libertação. Quando a sede os consumia, Moisés tocou a rocha com o cajado, e dela brotou água em abundância. O impossível se transformou em fonte, mostrando que até na aridez do deserto pode nascer vida. No Monte Sinai, coberto de nuvens e trovões, Moisés sobe para encontrar-se com Deus. Ali recebe as tábuas da lei, 10 palavras que seriam a bússola do povo, não como fardo, mas como direção para viver a liberdade sem cair no caos. Enquanto Moisés permanecia no monte, o povo se cansou de esperar. Fundiram ouro e fizeram um bezerro, entregando-se à idolatria. Quando desceu e viu aquilo, Moisés quebrou as tábuas da lei em sinal de indignação. Foi a lembrança dolorosa de que o coração humano facilmente troca a fé pelo que é imediato e visível. Cada uma dessas cenas não é apenas história antiga, são metáforas vivas. O retorno de Moisés nos lembra que é possível recomeçar. A Páscoa mostra que a vida vence a morte. O mar aberto simboliza a travessia de nossos medos. O maná e a água da rocha ensinam que Deus provê no deserto. A lei no Sinai aponta para a liberdade verdadeira, e o bezerro de ouro nos alerta para não transformar ilusões em deuses. O livro do Êxodo não fala apenas de um povo distante. Ele fala de nós, de nossas correntes invisíveis, de nossos desertos silenciosos e dos mares que ainda precisamos atravessar. Cada um carrega dentro de si uma promessa de libertação. E talvez seja esse o convite final, que ao lê-lo você encontre também o seu caminho de saída, seu êxodo pessoal. Livro de Levítico. Esse é um livro muito diferente de Gênesis e Êxodo. Enquanto aqueles são cheios de narrativas e acontecimentos, aqui entramos num texto que parece parar a ação e mergulhar em orientações, regras, rituais e detalhes sobre a relação do povo com Deus. Mas mesmo assim, Levítico não é apenas uma coleção de leis antigas. Ele é um convite para pensar em pureza, sacrifício, perdão e aproximação do sagrado. Ao abrir o livro de Levítico, temos a sensação de que a narrativa muda de tom. Já não estamos mais diante de grandes eventos, mas de instruções. É como se, depois da libertação do Egito e da aliança no Sinai, Deus dissesse: agora vou ensinar a vocês como viver perto de mim. Essas páginas não são de ação rápida, mas de construção profunda. Elas são o alicerce espiritual de um povo que aprende o significado de ser santo. Logo no início, encontramos as orientações sobre os sacrifícios.
Cada detalhe, seja a oferta de um animal, de cereais, de incenso ou de óleo, carrega um sentido. Não é apenas um ritual vazio. É uma forma de reconhecer erros, agradecer, pedir perdão ou buscar comunhão. O povo aprende que se aproximar do sagrado exige cuidado. O altar não é lugar de improviso, mas de reverência. O sacerdote não é apenas um intermediário, mas alguém que carrega a responsabilidade de conduzir o povo em santidade. Quantas vezes nós também não precisamos desses lembretes de reverência? Em meio à correria, esquecemos que a vida também é feita de ritos, de momentos que nos chamam a parar e reconhecer algo maior do que nós mesmos. O livro fala também sobre pureza, o que comer, o que evitar, como lidar com doenças, como manter o corpo e a alma limpos diante de Deus. Para nós, modernos, alguns desses detalhes parecem estranhos. Mas para aquele povo, cada regra era uma forma de aprender que viver perto de Deus significa separar-se do que contamina. Moisés, obedecendo às ordens divinas, reúne toda a comunidade. Ali diante de todos, Arão e seus filhos são separados para essa função sagrada. As vestes sacerdotais são colocadas sobre eles, túnicas, cintos, turbantes. Cada peça do vestuário não é apenas adorno, mas um símbolo. Era como vestir a responsabilidade de carregar o peso espiritual de toda a nação. Moisés unge o tabernáculo, os utensílios, o altar, e depois unge também Arão, derramando o óleo sobre sua cabeça. Esse gesto é marcante. O óleo escorrendo simboliza que o chamado vem de Deus, que não é apenas uma escolha humana, mas uma eleição divina. Ofertas são apresentadas. Animais são sacrificados. Parte do sangue é usado para purificar o altar, parte é colocada sobre Arão e seus filhos, num ritual que marcava a consagração do sacerdócio. Era como se dissessem: a vida deles agora pertence ao serviço de Deus. O povo assiste em silêncio. Aquilo não era apenas uma cerimônia, era o início de uma nova etapa, onde sacerdotes se tornariam responsáveis por interceder em favor de todos. Mais adiante surge o dia da expiação, Yom Kippur, um dos momentos mais solenes de todo o livro. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir perdão pelos pecados do povo. É uma cena de silêncio profundo, de peso espiritual. O povo todo esperava do lado de fora, consciente de que naquele instante a vida deles estava sendo colocada diante de Deus. Essa ideia de expiação é poderosa. Ela nos lembra que falhar faz parte da condição humana, mas que sempre existe um caminho para recomeçar. O perdão não é automático, ele exige consciência, humildade e entrega. E Levítico repete constantemente uma frase que ecoa até hoje: sede santos, porque eu sou santo, não como um peso impossível, mas como um chamado. É como se dissesse: vocês foram libertos, agora vivam de forma que reflita essa libertação. Em Levítico, Deus apresenta ao povo algo que vai além do culto, uma forma de organizar o tempo. A cada 7 anos, vinha o chamado ano sabático. Nesse período, a terra descansava. Não se semeava, não se colhia como de costume. Era como se até o solo tivesse direito ao repouso, lembrando ao povo que tudo, até a terra, pertence a Deus. Mas havia algo ainda maior: o ano do jubileu, celebrado a cada 50 anos. Nesse tempo, as dívidas eram perdoadas, as terras voltavam aos seus donos originais e até os escravos eram libertos. Era um recomeço para todos. Um lembrete de que a vida não deveria ser dominada por desigualdades eternas, mas marcada por justiça, restauração e esperança. Levítico é como um manual de vida espiritual. À primeira vista parecem apenas regras antigas, mas quando olhamos mais fundo descobrimos um convite: aprender a viver com reverência, com consciência e com pureza diante do sagrado. Lendo se descobre como, mesmo através de rituais antigos, ainda ressoam lições que podem transformar o nosso presente. Livro de Números. No deserto, entre murmurações e esperanças, o povo aprende que cada passo só faz sentido quando Deus está no centro. O livro de Números começa com uma cena marcante: o povo de Israel reunido no deserto sendo contado um a um.
Não era apenas um censo, mas um lembrete de que cada vida tinha valor, cada nome tinha lugar diante de Deus. A partir daí, a narrativa nos conduz por marchas, murmurações, rebeliões e esperanças, mostrando que o deserto não era só caminho para a terra prometida, mas também uma escola de fé, disciplina e confiança. É no silêncio das areias que o coração humano se revela, e é ali também que a presença de Deus se torna guia e centro da vida. O acampamento foi disposto ao redor do tabernáculo, como um círculo de vida tendo o sagrado no centro. Logo, a nuvem e o fogo começaram a guiar a marcha. De dia a nuvem cobria o povo, de noite o fogo iluminava o caminho. Quando a nuvem se erguia, Israel partia. Quando parava, eles descansavam. Era um lembrete constante de que a jornada não estava nas mãos de homens, mas na direção do Senhor. Mas o coração humano, frágil, se mostrou logo. O povo começou a reclamar do maná, lembrando com saudade dos pratos do Egito. Moisés, cansado, sentiu o peso insuportável da liderança. Deus então repartiu o fardo, derramando do seu espírito sobre 70 anciãos, para que a missão fosse compartilhada. E, quando até sua própria irmã Miriam se levantou contra ele, foi castigada com lepra. Ainda assim, Moisés intercedeu, revelando um coração que não guardava rancor. Chegou então o episódio decisivo, os 12 espias enviados para sondar a terra prometida. Eles voltaram trazendo uvas enormes, prova da abundância, mas também palavras de medo. 10 viram gigantes invencíveis, apenas Josué e Calebe enxergaram a promessa de Deus. O povo, tomado pelo pavor, recusou-se a avançar, por isso a sentença foi clara: 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia da missão dos espias. A caminhada seguiu entre sinais e rebeliões. Corá e seus seguidores se levantaram contra Moisés e Arão, contestando a liderança. Mas a terra se abriu e os engoliu, num ato que lembrava que não era orgulho humano, mas a escolha divina que sustentava a autoridade. Para selar essa verdade, Deus fez florescer o cajado de Arão, transformando madeira seca em ramos vivos, prova de que sua vontade sempre dá frutos. Mesmo assim, novas provas surgiram. Em Meribá, quando o povo clamava por água, Deus ordenou que Moisés falasse à rocha. Mas ele, exausto e irritado, feriu-a com o cajado. A água jorrou, mas a desobediência custou caro. Moisés não entraria na terra prometida. O caminho parecia interminável, e a impaciência trouxe novo castigo. Serpentes venenosas invadiram o acampamento, e muitos morreram. Quando o povo clamou, Deus ordenou a Moisés que levantasse uma serpente de bronze num poste. Quem fosse mordido e olhasse para ela viveria. Era um gesto simples, mas profundo. A cura vinha do olhar de fé. Enquanto isso, os povos vizinhos temiam a multidão de Israel. O rei de Moabe contratou o profeta Balaão para amaldiçoá-los. No caminho, uma cena inusitada. Sua jumenta, vendo o anjo invisível, se recusou a seguir. Irritado, Balaão a espancou, até que a jumenta falou, revelando a insensatez do profeta. No fim, nem mesmo Balaão conseguiu resistir ao plano divino. De sua boca não saíram maldições, mas bênçãos para Israel. O livro de Números nos lembra que cada provação é também um convite, confiar no medo ou caminhar pela fé. Assim, entre censos e marchas, rebeliões e milagres, o livro de Números mostra que o deserto não era apenas caminho para a terra prometida. Era uma escola, onde o povo aprendia que a vida só floresce quando Deus está no centro, e que a fé é mais forte que o medo, mais duradoura que as murmurações, mais firme que as provações. Livro de Deuteronômio. Às margens do Jordão, o povo de Israel se encontrava diante de um momento decisivo. A terra prometida estava ali, diante de seus olhos, mas antes de atravessar ouviram novamente a voz de Moisés. Não era mais a voz de um jovem cheio de vigor, mas de um ancião marcado por décadas de liderança, cansaço e fé. A geração que havia saído do Egito já não existia mais. Quase todos haviam perecido no deserto. Agora, uma nova geração estava prestes a entrar em Canaã. E Moisés sabia, antes de seguirem precisavam de algo maior que coragem. Precisavam de memória. É por isso que Deuteronômio se constrói como uma série de discursos finais. Moisés faz um retrospecto da caminhada desde o Egito,
lembrando as vitórias, os erros e, sobretudo, a aliança feita no Sinai. Ele repete a lei, mas não como quem fala de burocracias, fala como um pai que insiste para que os filhos não esqueçam daquilo que os sustenta. Sua voz mistura ternura e severidade, como quem sabe que está partindo e quer deixar gravado o que realmente importa. Em meio a essas palavras, Moisés reafirma os 10 mandamentos. Eles já tinham sido dados no Sinai, mas aqui voltam como o coração da vida em comunidade, não apenas mandamentos religiosos, mas fundamentos de justiça, respeito e ordem. Era a lembrança de que liberdade sem lei pode facilmente se tornar escravidão novamente. E é aqui também que encontramos uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o Shema, que atravessou séculos e permanece até hoje como oração diária dos judeus. É uma profissão de fé, mas também um lembrete. Não se trata apenas de obedecer por medo, mas de amar com todo o ser. Moisés não esconde os riscos. Ele apresenta diante do povo 2 possibilidades: a bênção ou a maldição. Se Israel fosse fiel, encontraria paz, terra fértil, prosperidade e vida longa. Mas, se afastassem, colheriam o exílio, a destruição e o peso de suas escolhas. Moisés transforma a obediência em um exercício de liberdade, não é imposição cega, mas um convite a escolher conscientemente. Outro ponto marcante é a preocupação social que atravessa o livro. Moisés insiste no cuidado com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Relembra que Israel também foi estrangeiro no Egito, e que a justiça de Deus não admite exploração ou descaso com os vulneráveis. Até mesmo os reis que no futuro governariam a nação são advertidos: não acumulem ouro, não multipliquem cavalos nem mulheres, não se deixem corromper pelo poder. A lei deveria estar escrita não em tábuas distantes, mas no coração. Às portas da terra prometida, Moisés conduz o povo à renovação da aliança em Moabe. É um pacto não apenas com aqueles que estavam ali presentes, mas também com as gerações futuras. Era como se Moisés falasse também conosco, lembrando que toda a comunidade precisa renovar, de tempos em tempos, seus compromissos com a justiça, a fé e a vida. E então, antes de partir, Moisés entoa um cântico. Não é uma canção leve, mas um poema forte, que fala da fidelidade de Deus e da ingratidão humana. É ao mesmo tempo memória, advertência e oração. Como quem sabe que as palavras permanecem mais do que a própria vida, Moisés sela seu legado em poesia. Por fim, chega o momento mais dramático. Moisés sobe ao Monte Nebo. De lá contempla a terra prometida. Ele a vê com seus olhos, mas não entra. Seu destino era apenas conduzir até a beira, não atravessar. Do alto da montanha, diante de um horizonte que anunciava o futuro de Israel, Moisés encerra sua missão. E, no silêncio, sua vida se apaga. Não se sabe onde foi sepultado, mas sua memória atravessou gerações, transformando-se em símbolo de liderança, fé e entrega. Deuteronômio não é apenas o relato de uma despedida, mas um testamento que continua a falar. Assim como Israel, também nós vivemos às portas de escolhas decisivas: a bênção ou a maldição, a vida ou a ruína. As palavras de Moisés ecoam como um alerta: liberdade exige memória, e fé exige responsabilidade. No mundo de hoje, onde tantas vozes disputam nossa atenção, o Shema ainda ressoa: ouve. Ouvir é talvez o gesto mais difícil e mais necessário. Ouvir o outro, ouvir a própria consciência, ouvir o que realmente importa em meio ao ruído. Talvez a verdadeira terra prometida não esteja em um lugar geográfico, mas em uma condição do coração e da sociedade, onde justiça, compaixão e fidelidade se tornam base de convivência. Assim como aquela geração, também nós nos vemos diante de novos caminhos e a pergunta continua a mesma: quais escolhas faremos? A voz de Moisés se calou no deserto, mas sua mensagem ainda ecoa dentro de nós. Chegamos ao fim dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, conhecidos como Pentateuco. Em Gênesis, tudo começou: a criação, as promessas, a fé dos patriarcas. Em Êxodo, vimos um povo oprimido encontrar libertação e receber uma aliança que moldaria sua identidade. Em Levítico, aprendemos sobre a santidade, sobre um Deus que deseja ser adorado não apenas em rituais, mas na vida cotidiana.
Em Números, testemunhamos a caminhada difícil pelo deserto, entre quedas e aprendizados. E, em Deuteronômio, ouvimos as últimas palavras de Moisés, que se despede às portas da terra prometida. Esses livros não são apenas relatos antigos, eles formam um fio contínuo que liga promessa, libertação, lei, rebeldia e esperança. É a história de um Deus que não abandona, mesmo quando o povo falha. É também a história de homens e mulheres que, entre erros e acertos, aprenderam a caminhar pela fé. Moisés não entrou na terra prometida, mas deixou um legado. E assim, o Pentateuco termina não com a chegada, mas com uma expectativa, o horizonte de uma promessa ainda por se cumprir. Nosso tempo também é um deserto cheio de escolhas, e as palavras que ecoam desses 5 livros continuam vivas. Não esqueça de onde veio, não perca de vista para onde vai, e mantenha a fé que sustenta a caminhada. O Pentateuco nos mostra que cada geração tem seu próprio êxodo, seu próprio deserto e seu próprio Jordão a atravessar. A pergunta é: como vamos escolher viver diante dessa promessa? O Pentateuco termina, mas a jornada continua. A promessa ainda nos espera. Boa leitura!